Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós retomamos o nosso estudo da apostila primeira de duas, o chamado programa número 1. E nós, da última vez, começamos a ver o chamado tema número 10. E hoje nós vamos segui-lo, e este capítulo, ele tem o título, como nós vimos, A Emancipação da Alma. Então, da vez anterior, nós já estudamos algumas coisas, não é? Lembrando que, para todos os efeitos, nós estamos lidando com essa questão quanto aos encarnados, que somos nós no grupo, somos nós aqueles que vamos nos interessando sobre esta temática, mas já deixando algo entre parênteses para o futuro, existem outras emancipações, né? Até entre aqueles que estão desencarnados. Mas o nosso objetivo é para aqueles que estamos no plano físico. Então, nós já vimos um pouco da outra vez a ideia, né, de que esses fenômenos são fenômenos anímicos, muito mais do que mediúnicos. E esses fenômenos anímicos, todos eles são, a princípio, fisiológicos, naturais. Então, em nenhum deles há nada de sobrenatural. Apenas existem pessoas que vivenciam sempre os mais simples corriqueiros, como, por exemplo, a emancipação da alma no sono fisiológico de todas as noites, de qualquer um de nós. Portanto, a lembrança aí da questão da fisiologia do sono. Mas é também razoável, né, que algumas pessoas que vivem alguns detalhes e fenômenos um pouco mais específicos, menos frequentes, um ou outro pudesse pensar que houvesse aí alguma coisa de sobrenatural. Mas não há nada disso. Tudo é simples, lógico, e nós devemos nos inteirar, porque estamos trabalhando o tema amplo da mediunidade. Mas, ao mesmo tempo, tudo que nós estamos estudando tem a ver com o ser humano de um modo geral. Espíritas e não espíritas, de qualquer lugar do mundo. Claro que, sobretudo, o nosso interesse principal é no sentido, vamos dizer assim, daqueles que estamos no plano físico. Então, vocês lembram que nós fizemos uma leitura, porque este tema ele está nas obras de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns. E tinha que ser mesmo assim. Então, a apostila se baseia muito nos textos de Allan Kardec, que são os textos básicos da doutrina espírita. Da outra vez, nós fizemos a leitura de algumas questões que são considerações gerais. Mas hoje, mesmo que já tenhamos visto um pouquinho sobre isto antes, né, a ideia de revermos pela importância que tem a questão de sono e sonhos, que é o primeiro subitem do capítulo A Emancipação da Alma. Então, nós vamos ver ali a ideia, né, de que o espírito de verdade esclarece a Allan Kardec e, portanto, a todos nós, que o espírito jamais está inativo. Então, é uma lembrança, de novo, de que mesmo durante o sono fisiológico, a alma, o espírito está ativo. Aonde, em algum lugar, fazendo exatamente o que? Tudo vai depender
da realidade de cada um, de quem cada um de verdade é na atual vida sua como espírito filho de Deus, vivendo a encarnação no planeta Terra, no orbe terreno. Eu queria lembrar que essas coisas que têm muito a ver com a mediunidade, mas têm a ver muito com os fenômenos anímicos, são fenômenos psíquicos igualmente. Conhecer isso é autoconhecimento, no sentido de conhecermos melhor a nós mesmos, em termos de examinarmos com a devida luz aquilo que até já pode ter acontecido com qualquer um de nós, além, claro, do sono fisiológico, que é uma questão universal. Tá bem? Então, ele vai falando a respeito dessas questões ligadas a sono e sonhos. Então, eu vou partir do item que ele fala: essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Vale lembrar que todos os seres humanos sonham à noite, mas nem todos se recordarão. Então, eu queria solicitar a Vivi que cuidasse dos microfones, por gentileza. Obrigado. Então, como vimos da outra vez, o sono é universal. O sonho também, que depende do primeiro, que é o sono. Mas a lembrança já aí é uma questão particular. Boa parte sim, boa parte não. Uns muito esporadicamente e outros quase sempre. Isso é uma questão mais individual. Por isso que todo este conjunto deste capítulo faz parte, né, do estudo da mediunidade, mesmo sendo fenômeno mais anímico, mas é uma forma da criatura humana conhecer-se melhor. Não é? Por isso eu usei a palavra autoconhecimento. Então vamos adiante. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. Vocês vão lembrar desta frase da última vez. O sonho é um recurso divino por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhes são caros, independentemente do fato de possuir faculdade mediúnica ou não. Então, é uma forma de nós também compreendermos que nós estamos como que internados no plano físico, na prisão do corpo, como costumamos lembrar. Mas, apesar disto, o sono e os sonhos são mecanismos de interação de qualquer um encarnado por uma necessidade evolutiva, por uma programação reencarnatória sempre, mas sem perdermos o devido contato com o mundo espiritual, que é o mundo raiz, é a matriz da vida no universo todo e não apenas no planeta Terra. Então, lembrando que, claro, do outro lado, no orbe terreno, nós temos até um contingente maior de desencarnados. E a nossa história toda, multimilenar, é uma história de interação.
é uma história de vida em sociedade, é uma história de vínculos de todos os tipos, que tenderão sempre a uma vinculação cada vez mais edificante e progressivamente mais como que embasada nos valores eternos e nas virtudes do Espírito imortal, Filho de Deus. Então, é algo do tipo, olha, vamos reencarnar? Vamos. É uma crise da reencarnação por um período mais ou menos longo, é uma circunstância comum, mas ela é especial. Mas ninguém vai perder contato com o seu lar, com a sua casa, que é o mundo dos espíritos. Então, sono e sonhos é um mecanismo para todos, porque todos dormem, todos sonham, como acabamos de ver pelo texto, e nós, então, temos, quando encarnados, duas grandes etapas: a vida em vigília e a vida quando o corpo físico repousa e nós, imediatamente, durante este repouso, estamos interagindo com as pessoas do outro lado. Curiosamente, não só pessoas desencarnadas, mas outras, muitas pessoas encarnadas que, por questões de coincidência de fuso horário, também estão dormindo e podendo se fazer, então, inúmeros contatos buscando o aperfeiçoamento dos envolvidos, que somos nós, filhos de Deus. Então, o sonho é um recurso divino por excelência, e ele segue. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Os espíritos protetores, em particular, muito se utilizam dos recursos do sono e do sonho para auxiliar os assistidos. Quem teve a oportunidade de ler os livros de André Luiz, vocês vão se recordar que volta e meia ele traz a ideia de recursos de ajuda de uma medicina mais ampla em favor de doentes que estão encarnados em corpos, portanto, que estão vivendo situações médicas variadas e que, havendo merecimento, havendo a oração, havendo a procura por recursos que só existem no plano dos espíritos desencarnados, os benfeitores esperam os pacientes dormirem. E antes, enquanto eles ainda estão deitadinhos na cama, os amigos, os anjos de guarda, as equipes de auxílio, socorro, eles vão e aplicam o passe de desencarnados para encarnados, e muitas vezes, de imediato, os levam para postos de auxílio ou hospitais, como, por exemplo, na colônia Nosso Lar, como vimos no livro Nosso Lar. Então, essa é uma questão que flui naturalmente. E quanto mais conhecimento, quanto mais estudo, quanto mais aplicação às questões das leis de Deus, maiores são os recursos em favor de todo mundo. Enfim, seguindo então, nós também já vimos, né, a ideia, como ele traz, da intuição dessas visitas. E às vezes essa intuição vem na forma do sonho. Ou às vezes, mesmo que não haja uma lembrança com imagens típicas de sonhos, nós podemos ter uma ideia de que algo aconteceu num sentido proveitoso naquela noite. Pois bem, depois nós já vimos um pouquinho a ideia da telepatia, a ideia da transmissão
oculta do pensamento. Então, isto é algo anímico, é algo que não é mediúnico e depende da emancipação da alma. Por quê? Porque para que isto ocorra com mais facilidade, em geral, é interessante um certo desdobramento, para que a irradiação das ondas mentais, que são ondas que viajam no espaço e no tempo, isso tenha uma direção e chegue aonde deve chegar por uma iniciativa, por alguma coisa voluntária de quem quer que seja. E aí os vínculos espirituais se estabelecem, havendo ou não lembrança destas coisas da parte de quem interagiu. Lembrando que a telepatia é sempre algo que envolve, no mínimo, duas pessoas, especialmente encarnadas ao mesmo tempo. Então, é importante nós nos lembrarmos que esse é um mecanismo fisiológico também, não é comum para todos, mas é algo muito curioso e interessante de nós nos lembrarmos. Mas talvez valesse a pena recordar que o que mais importa na telepatia, como é o que mais importa na vida de qualquer um de nós, quando estamos despertos ou quando estamos dormindo, é a qualidade do que nós pensamos e sentimos, do que nós vivemos, do que nós ambicionamos, do que nós façamos com a nossa vontade, que é um mecanismo divino em nós. Então, o que é importante nós nos lembrarmos? Que não interessa tanto qualquer vinculação telepática ou qualquer como que transmissão oculta de pensamentos. Em tudo na vida importa o quê? A qualidade do que nós pensamos e sentimos. Por quê? Porque isso é fruto de quem nós realmente somos. Nem tanto estamos, mas somos. Porque pensar e sentir vamos dizer, da essência dos filhos de Deus. Portanto, é como se nós pudéssemos enxergar algo que a apostila talvez não coloque de uma maneira direta, né? Mas a qualidade, o esforço pelo progresso, pela melhora das nossas condições morais, pela busca pelas virtudes e substituição por elas em relação aos vícios humanos, isso vai criando, quanto mais virtuosos forem as pessoas, as almas, os espíritos encarnados, desencarnados, tudo se aperfeiçoa ao mesmo tempo. Porque todos esses aspectos dependem, para o maior proveito evolutivo, do que nós estamos vivendo na vida atual. Pensando naquilo que é a evolução de qualquer um de nós, naquilo que importa. Não é a parte técnica da emancipação. Ela tem o seu valor, mas o que importa é o que nos une em pensamentos de qualidade às outras pessoas, encarnadas e desencarnadas, mais ou menos emancipadas ou não. Então, vamos ver agora uma outra questão no final da página 101 da apostila da Federação Espírita Brasileira, que chama-se Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. As pessoas que são aqui no grupo da área médica, né, possivelmente já viram, quando trabalharam em plantões
de emergência algumas coisas curiosas relacionadas a crises, pessoas chegando, né, de um jeito muito diferente do normal. E os médicos, as doutoras, os profissionais de saúde, muitas vezes desconhecendo esses conteúdos doutrinários espíritas ou do conhecimento geral, muitas vezes se equivocaram nos diagnósticos, rotulando os pacientes em crises como algo, vamos dizer assim, até pela dificuldade de compreensão, como questões histéricas, como questões sem um diagnóstico mais preciso. Então, esse é um estudo interessante, porque são crises, são aspectos da emancipação que nós espíritas precisamos conhecer. Primeiro, porque é básico, são básicos. Segundo, porque nós seremos convidados a explicarmos um fenômeno diferente qualquer, conversando, dialogando com amigos, colegas, familiares e assim por diante. Ou seja, se alguém nos pergunta o que o Espiritismo diz, por exemplo, do que aconteceu com Lázaro, o irmão de Maria e Marta, como temos na narrativa do Evangelho de Jesus. Nós vamos ver que tem a ver com isto. Enfim, é informação, é conhecimento e, de novo, algo para se levar para sempre. Então, vamos ver, os casos de letargia e de catalepsia revelam que o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Vamos aos poucos. São situações de emancipação da alma consideradas pela medicina como estados patológicos. As causas são variadas, desde lesões cerebrais, ação de certas substâncias químicas ou grave perturbação psicológica. Vejam, olha, é um mundo isto, para nós examinarmos aos poucos, né? Para o Espiritismo, é um estado anômalo que pode ser induzido por espíritos obsessores, e frequentemente o são, ou por intenso afastamento, desligamento do perispírito em relação ao corpo físico, situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Por isso, esse estudo é um estudo importante e delicado. Nós precisamos nos enfronhar nessas coisas. Muito bem, na letargia, vamos um de cada vez. A pessoa encontra-se em uma condição de torpor ou de lentidão funcional. Há imobilidade generalizada. Não é uma prostração por cansaço. É como se o grau de distanciamento da alma do encarnado em relação ao corpo não permitisse, por um tempo pequeno ou um pouco mais longo, que a vontade da alma do encarnado gerasse movimentos e reações do corpo físico, naquilo que tem a ver com o movimento mesmo, das coisas, vamos dizer assim, relacionadas à movimentação de membros superiores, membros inferiores, mímica facial e assim por diante. Movimentos do coração, movimentos relacionados ao abdômen, nada disso muda, porque são automáticos, não dependem da vontade. Mas os que dependem da vontade, eles são como que atenuados em graus diferentes. Pois bem, a imobilidade generalizada e o sono letárgico
que pode conduzir à morte. Outras vezes, não há sono, propriamente dito, ainda que não ocorra qualquer resposta muscular. A ideia qual é? Às vezes, ou muitas vezes, a pessoa que está vivendo essa situação, ela está atenta, tendo ideia, escutando o que as pessoas dizem no entorno. Parece que não há interação em nenhum aspecto, mas frequentemente. O que acontece? Aquilo que está acontecendo e o diálogo entre profissionais de saúde numa emergência qualquer, depois, quando o paciente volta, né, e retoma a sua situação, ele pode comentar o que ele ouviu de um enfermeiro, de um colega médico, de alguém que passou e fez um comentário. Por quê? Porque a alma, ela pode estar bem deslocada do corpo, mas ao lado dele. E se a alma está no ambiente, ela vai como que captar as ondas sonoras da voz de todo mundo. Pois bem, nestas condições, o indivíduo sabe o que está se passando, pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma defesa muscular. Vejam como que um estado especial de, vamos dizer, uma passividade. E algo que é delicado também, porque ele depende dos cuidados daqueles que estiverem ao seu lado. E a nossa postura é de cuidarmos, porque é uma situação diferente, delicada, e não algo para ser objeto de comentários desairosos ou de diagnósticos, vamos dizer, precipitados. Então, nessas condições, ele sabe o que está se passando. E vejam, o texto nos diz: perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado ao estado letárgico. Como perseguidores podem gerar pessoas que têm crises convulsivas, crises típicas, tônico-clônicas generalizadas, ou crises de ausência, ou crises de lipotímia, que é o desmaio. Há uma perda do tônus muscular geral e a pessoa, se não for sustentada, ela cai no chão, mantendo, muitas vezes, a sua consciência. Existem casos mais graves, não é? Em que nós temos um fenômeno mais grave e que há, então, também a perda de consciência. Muito bem. Seguindo adiante, vejam que ele fala que por trás disso existem perturbações espirituais por processos obsessivos. Na catalepsia, ocorre diminuição generalizada da resposta, que se caracteriza comumente em um estado similar ao transe. Por isso se usa a expressão transe cataléptico. Médicos e enfermeiras devem ter em mente que mesmo com o paciente em transe, as conversas podem ser ouvidas. Ensinam os postulados médicos e espíritas. O mais comum na catalepsia é que apenas uma parte do corpo se mantenha imóvel, o que até pode dar ensejo a um colega de plantão que atenda um caso a pensar, vamos dizer, que todo um lado não consegue movimentar-se.
O colega pode ficar em dúvida se é um acidente vascular encefálico em curso. E isso gera uma dúvida diagnóstica. Então, tudo depende do conhecimento do médico, da doutora, sobre neurologia. E também sobre, se possível, questões desse tipo, para que o diagnóstico diferencial seja de qualidade. E dele resulte o diagnóstico firmado corretamente. Pois bem, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, mas sempre sensitivo-motoras, porque, claro, o coração continua batendo. Ele até pode ter uma frequência mais baixa, pode haver uma bradicardia sinusal. A pressão arterial ela pode diminuir por uma redução do tônus do sistema nervoso simpático. Então, isso também faz parte. Por isso que esse aspecto é também algo que tem uma fronteira, não é, com a medicina. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar. Quem é a inteligência? A alma que é dona daquele corpo durante o transe da catalepsia, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química, por drogas, claro, psicoativas. Sejam medicamentos, sejam substâncias naturais que são utilizadas para gerar o desdobramento. O transe são drogas psicodélicas, e o grande exemplo histórico, né, o ácido lisérgico, que é o LSD. Então, isso tudo se interrelaciona, e é interessante nós conhecermos. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, pelo passe. Então, vejam isto. A ideia, né, de você provocar o desdobramento em uma reunião, um ambiente sério, na casa espírita, como exemplo de ambiente sério. Pois bem, considerando-se que em ambas há condições de paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que pode ser chamado de morte aparente. Eu vou fazer uma lembrança agora, curiosa, é que eu nunca vi isso de perto, apesar de, como médico, ter trabalhado em emergência, terapia intensiva durante muitas décadas. Mas, às vezes, surgem notícias de pessoas que tiveram o diagnóstico da sua morte. E algumas dessas pessoas, crianças, jovens ou adultos, idosos, qualquer idade, e foram consideradas mortas, desencarnadas, e os seus corpos como que transferidos da emergência ou de um outro ambiente, de hospital ou clínica, para serem enterradas.
São raros esses casos, mas eles já aconteceram. E aí circunstâncias novas ocorrem e, de repente, a pessoa acorda. Então, o que é isto? A pessoa morreu e ressuscitou? Alguém pode pensar assim, mas não é isto. A pessoa foi tida como morta, como se houvesse desencarnado. Os critérios de morte cerebral não foram devidamente ajustados, conferidos, e o grau de saída do corpo foi tão grande, não é? Que até a temperatura do corpo era compatível com a morte. Mas são casos muito esporádicos. Por isso que em medicina, em ciência médica, nós temos que nos basear em critérios para que jamais, não é, nós possamos incorrer, não é, num erro desse tipo. Porque enquanto não há a desencarnação, a vida segue. Sabe lá qual seria, não é, o tempo para aquele ou aquela, em termos da sua reencarnação atual. Então, todo o erro neste entendimento, nesta abordagem, as consequências são as piores. A antecipação de uma desencarnação sem razão de ser, né? Então, isso é preciso estudar também, né? Então, vejam só, a morte aparente. Vocês também devem ter ouvido falar desse tipo de coisa. E aqui eu vou lembrar algo mais curioso ainda, para ficar na memória, né? Existem casos, por exemplo, depois de muito tempo que os corpos foram enterrados, respectivamente, nos cemitérios, por causa da movimentação de vagas nos cemitérios, anos depois há uma tendência de se retirar aquele corpo antes enterrado. E dependendo do período e do estado de decomposição, não é, aconteceu inúmeras vezes em vez de aqueles que trabalham nesses ambientes encontrarem um corpo numa posição habitual, há um corpo numa posição que demonstra que em algum momento, possivelmente logo após o enterro, a pessoa, o ser humano, tenha despertado e tenha tentado abrir a porta da urna mortuária. Vejam só. Enfim, é algo para uma lembrança, para que tenhamos sempre os maiores cuidados. Isso também tem um pouco a ver com a ideia que no espiritismo, entre os espíritas, se recomenda que esperemos, não é, 48, 72 horas antes da cremação dos corpos, para que tenhamos, então, segurança antes de qualquer encaminhamento nesse sentido. Tá bem? Muito bem, sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. É situação relativamente comum nos médiuns psicofônicos e psicógrafos, que, em geral, apresentam algum grau de sonambulismo, que pode acontecer desde a infância. Por quê? Porque é a mesma criatura, é a mesma estrutura
biológica, perispirítica e é a mesma alma. Então, há uma tendência desses processos começarem muito cedo. E aqui mesmo no grupo, alguns de vocês conhecem isso de perto, né? E aqueles que conhecem ou já são médiuns, trabalhando há mais ou menos tempo, ou estão aguardando uma oportunidade para o exercício da mediunidade, porque o seu psiquismo já tem todo um preparo nesse sentido, mesmo que nunca tenha tido a oportunidade de fazê-lo até então. Talvez por isto mesmo estejam fazendo parte deste grupo de estudos. Pois bem, algum grau de sonambulismo. Então, eu vou interromper aqui na página 102 e vamos, então, pela importância do tema, fizemos isto da outra vez, vamos deixando um pouquinho a apostila e vamos interromper a gravação do estudo para podermos trocar ideias sobre dúvidas ou questões que vocês possam querer formular agora. Está bem?